A Segunda Guerra havia acabado em 1945. Quando a Segunda Guerra acabou, os Estados Unidos e a União Soviética resolveram dividir o planeta, né? Dividiram o mundo, um bloco dos Estados Unidos e um bloco da União Soviética. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tinha um país que ele era muito desenvolvido no setor espacial, que era a Alemanha, com os seus famosos V2, que eram aqueles foguetes aonde a maior missão do V2 na história foi bombardear Londres, tá? Aliás, fica uma dica aqui para todo mundo que for a Londres, visite o museu do Winston Churchill. Ele é um museu que é pouco visitado. Ele é um museu subterrâneo porque ele mostra tudo que o Churchill construiu nos subterrâneos de Londres por conta dos ataques dos V2 alemães. É muito interessante visitar esse museu. Fica aqui a dica, vale muito a pena. Muito bem. Então, a Alemanha tinha um desenvolvimento. Lá na Alemanha tinha um cara muito bom, chamado Werner von Braun. O Werner von Braun foi um cara que construiu o V2. Tudo bem, tem toda a problemática envolvida nisso. Ele escravizava a galera para construir o foguete e tal. Não vou entrar nessa polêmica aí. Quando acaba a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão na Alemanha fazer tipo uma divisão das coisas ali. Os Estados Unidos criou, para quem não sabe, uma operação, né? Ficou conhecida como Operação Paperclip. Essa Operação Paperclip, ela acabou recrutando, olha que coisa interessante, os maiores cientistas da época. O Werner von Braun e a sua equipe, eles decidiram ir para os Estados Unidos. A União Soviética, por outro lado, ela ficou mais com a parte dos equipamentos. Então, V2, parte de foguete e tudo mais, foi para a União Soviética. E as mentes foram para os Estados Unidos. Basicamente, foi essa a divisão que foi feita, tá? Basicamente foi isso. Muito bem. Então, o Werner von Braun foi para lá e os soviéticos ficaram com os pedaços de foguete. E o mundo ficou dividido e entrou no que a gente chama, né, da famosíssima Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? Guerra Fria foi aquele momento da história da humanidade onde os dois países brigavam pelo poder do mundo sem se atacar diretamente. Então, nunca teve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, mas teve crise dos mísseis, teve guerra na Coreia, teve guerra do Vietnã, tudo isso. E a ideia era um país se impor com relação ao outro país. Então, uma dessas maneiras foi qual? Uma dessas maneiras foi com a bomba atômica. Aliás, se vocês quiserem, a gente faz um Sacane Responde só sobre bomba atômica, tá? Que é legal demais também. Uma maneira foi o que a gente chama de corrida armamentista. Então, se você pegar ali a partir de 1946, começa a ter muito teste nuclear, a década de 50 ela é repleta de testes nucleares, porque você tem uma bomba nuclear, você está dando um recado para o seu inimigo. Olha aqui, ó, esse é meu poder. Então isso foi um lado da Guerra Fria. O outro lado foi a corrida espacial. Por quê? Desde lá da época da Segunda Guerra, o Werner von Braun, com o V2, ele já tinha provado que quem dominasse o espaço teria uma vantagem muito grande. Teria uma vantagem muito grande nisso aí, lógico, né? Imagina, tá todo mundo aqui guerreando aqui e você manda um negócio pelo espaço para cair em cima. Isso, pessoal, a gente vê até hoje, tá? Até hoje a gente vê isso. Por exemplo, de vez em quando a Coreia do Norte lança um foguete. De vez em quando a Coreia do Norte lançou um foguete. Como assim a Coreia do Norte lançou um foguete? Ele vai, explodiu o satélite lá que ele lançou. Não tem problema ter explodido. O fato da Coreia do Norte, por exemplo, lançar um foguete, ela está dando um recado para o mundo, falar, ó, eu tenho a tecnologia para fazer isso. Naquele ataque que teve do Irã em cima de Israel, que mandou aquele monte de drone, teve alguns foguetes que foram fora da atmosfera. Israel, né, tem toda aquela linha de defesa dela, que é o Iron Dome, e ela tem uma linha de defesa para destruir coisas na atmosfera, fora da atmosfera da Terra. E ela destruiu um foguete fora da atmosfera mandado pelo Irã. O que quer dizer isso? É o Irã dando um recado
o Irã dando um recado falando, ó, eu tenho a tecnologia. Então, você dominar o espaço, você acaba dando um recado para o seu inimigo. Muito bem. A União Soviética, ela sai muito na frente dessa corrida espacial, muito. Ela consegue lançar o primeiro satélite em 1957, o Sputnik 1, que quando ele passa apitando em cima dos Estados Unidos, aquilo ali vira um caos, né? Então, em 57 teve isso. Depois teve os cachorrinhos, né? Então a Laika foi para o espaço, o primeiro animal aí para o espaço. Depois, em 1961, o Gagarin vai para o espaço. Então saiu uma outra coisa, conseguiu mandar o primeiro homem para o espaço, o primeiro ser humano para o espaço. Foi a Valentina Tereshkova também, foi a primeira mulher aí para o espaço. O Alexei Leonov, um cosmonauta russo muito famoso, ele faz a primeira caminhada espacial, ou EVA, que a gente chama, que é atividade extravehicular activity, atividade extraveicular. Ele sai da nave dele acoplado, né, tethered, que a gente chama, que ele sai acoplado com tipo um cordão umbilical. Então, a União Soviética, ela estava muito na frente na corrida espacial, muito na frente. Ela estava prestes a ganhar a corrida espacial. Quem que ia ganhar a corrida espacial? Quem ia ganhar a corrida espacial? Quem chegasse na Lua. A Lua era o objetivo. Esse era o objetivo. Enquanto isso, o que estava acontecendo lá do outro lado do mundo, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos também entrou, porque o Wernher von Braun foi para lá, e os Estados Unidos foi um pouco diferente. Ele teve um planejamento maior. Então, os Estados Unidos começa com o programa Mercury. O que é o programa Mercury? O programa Mercury tinha o objetivo de mandar o primeiro norte-americano ao espaço. E aqui tem uma coisa, a primeira coisa que a gente pode comentar é o seguinte: mandar uma pessoa para o espaço é uma coisa. Colocar alguém em órbita da Terra é outra coisa completamente diferente. Então vamos lá. Quando o Vitor Espanha entrou na nave do Jeff Bezos e ele foi ao espaço, porque a nave dele chegou a 106 km de altura, 105, 106. Então, oficialmente, o Vitor Espanha, ele foi ao espaço, mas ele não entrou em órbita da Terra. Então, ir ao espaço é cruzar um limite que a gente chama de linha de Kármán, que fica ali estabelecido aos 100 km de altura. Passou a linha de Kármán, você está no espaço. Quer dizer que você entrou em órbita da Terra? Não, você não entrou em órbita da Terra. Então, a nave do Jeff Bezos, ela vai e faz uma parábola. Beleza? Entrar em órbita da Terra é diferente. Você tem que, além de você ter altura, você tem que ter velocidade para orbitar a Terra. Qual é a velocidade para orbitar a Terra? Velocidade para orbitar a Terra é aproximadamente 27 mil km por hora. Se você lançar qualquer coisa a 27 mil km por hora no espaço, essa coisa orbita a Terra. Beleza? Então, orbitar é uma coisa, ir para o espaço é outra coisa. O Gagarin, ele orbitou a Terra. Lá nos Estados Unidos foi diferente. O projeto Mercury tinha como objetivo mandar o primeiro americano para o espaço e depois o primeiro americano a orbitar a Terra. Teve 2 momentos ali do projeto Mercury. Tanto que os foguetes eram diferentes. Os foguetes norte-americanos, você tinha um foguete orbital e um outro que era um foguete que era só para ir para o espaço. E assim foi. E assim aconteceu tudo direitinho lá nos Estados Unidos. Com quem? John Glenn, que é o primeiro americano a ir ao espaço, e o Alan Shepard, que foi o primeiro americano a entrar em órbita da Terra. O programa Mercury teve 7 missões. Eles eram conhecidos como como que eles chamavam? Eram os eleitos, né? O nome é Os Eleitos, tem um filme, tem um livro, tudo. Era o Fabulous Seven, acho que era o nome deles. Era o primeiro grupo de astronautas, tá? O primeiro grupo de astronautas. Muito bem. Deu tudo certo com o programa Mercury. Eles foram, se bem que teve alguns probleminhas, tá? Por exemplo, teve a Mercury, acho que a 3 ou a 4, que quando a cápsula voltou, entrou água dentro da cápsula e a cápsula afundou e o astronauta saiu içado pelo helicóptero
e a cápsula está lá no fundo do mar. É a Liberty, né? Liberty Bell que chama, tá? Cada nave, isso aí, daqui a pouco eu vou entrar aqui e mostrar para vocês. Cada nave tem um nome, cada coisa, tudo tem o seu nome, tem tudo direitinho, tá? Então tem a Friendship 7, a Liberty Bell e tudo mais. Então, programa Mercury. Terminado o programa Mercury, entra em ação o programa Gemini, ou Gemini. O programa Gemini era um programa que já ia ser um pouco diferente. Bem, os Estados Unidos aprendeu a colocar o ser humano na órbita da Terra. Agora, ele não queria colocar uma pessoa só. Então ele criou o programa Gemini para colocar 2 astronautas ao mesmo tempo. Então foi lá, fez toda a missão Gemini, se não me engano, a Gemini foi até a Gemini 10, tá? E no programa Gemini já tinham pessoas ali muito importantes, entre elas Buzz Aldrin, Michael Collins, Jim Lowell, todos eles já estavam no programa Gemini. Muitas coisas interessantíssimas aconteceram no programa Gemini. Então a primeira coisa era levar 2 pessoas na órbita da Terra. A segunda coisa muito importante era fazer uma manobra chamada de rendezvous e de acoplamento. O que é o rendezvous? Rendezvous é o seguinte, eles mandavam um foguete com uma nave chamada Agena e depois mandavam os astronautas em outra nave. Esses astronautas tinham que manobrar a nave, porque isso no espaço é muito difícil de fazer. Quem joga Kerbal Space Program sabe disso. Acoplar uma nave na órbita da Terra não é fácil. Por quê? Você pensa que você está lá no espaço e você vai acelerar a nave e ela vai retinho para acoplar. Não, se você acelerar a nave, ela começa a subir. E dependendo do que ela sobe, você vai embora. Então você tem que ir controlando para acoplar. Então você faz uma manobra que a gente chama de rendezvous, que é de aproximação. E aí vem a primeira coisa muito, muito legal do programa Apollo e principalmente da missão Apollo 11. Um cidadão chamado Buzz Aldrin, o Buzz, a tese de doutorado dele, o Buzz, ele era um dos únicos ali que chegou a ter doutorado. A tese de doutorado do Buzz, ela foi sobre o rendezvous, sobre essa manobra de acoplamento, de aproximação. E uma outra coisa muito legal do Buzz, um dos objetivos do programa Gemini era fazer a caminhada espacial, o EVA que eu falei para vocês, a atividade extraveicular. O Alexei Leonov, lá na União Soviética, ele fez por fazer. Daqui a pouco eu comento um pouco sobre essa galera aí que ia para o espaço nessa época. Ele fez por fazer, tanto que ele teve problema, a roupa começou a inflar, inchar e tudo, não sei o que, mas ele fez. O Buzz falou o seguinte, que um americano antes, o Ed White, não, o Ed White tinha morrido, depois eu pego o nome dele para vocês. Ele tinha tentado sair da nave e não conseguiu. O Buzz falou assim, quer saber, galera? Nós vamos fazer um negócio com metodologia científica. Com metodologia científica. Olha o que o Buzz fez. O Buzz Aldrin foi o primeiro astronauta a colocar como fase de treinamento os astronautas numa piscina. E ele treinou numa piscina. E ele treinou sair da cápsula numa piscina. E ele treinou aquilo ali como se fosse passos de balé. Por quê? Porque você vai sair amarrado, né? Você tem um cordão umbilical que te liga na nave. Beleza? Dependendo do jeito que você sai, aquele cordão, igual um bebê, tá? Igual um bebê quando vai nascer. Aquele cordão podia enrolar na pessoa. Então, ele bolou. Olha que o Buzz é um cara sensacional. Ele bolou os passos que ele tinha que fazer para sair da nave e não se enrolar com aquilo lá. E ele treinou dentro de uma piscina. E ele, então, conseguiu fazer a caminhada espacial. O Buzz Aldrin, graças a isso. Então, o Buzz, ele era... Anote aí, tá? O Buzz, ele era um cara extremamente inteligente. Muito inteligente. Não é à toa que ele foi escolhido na Apollo 11. Não é à toa que ele foi. Porque ele era um crânio mesmo. E ele tinha a tese de doutorado dele sobre o rendezvous e ele bolou toda a metodologia de treinamento para fazer isso. Então, o programa Gemini também foi um grande sucesso. Teve problemas? Teve.
Por exemplo, o nosso querido Gemini 8. Quem que estava na Gemini 8? Ninguém mais, ninguém menos do que duas caras espetaculares. Neil Armstrong, né? Neil Armstrong estava na Gemini 8 e o Jim Lowell também, né? O Jim Lowell, para quem não sabe, é do Apollo 13. Quando a nave do Armstrong acoplou com o veículo Agena, ela começou a girar. Deu um problema, ela começou a girar. Quem já viu o filme O Primeiro Homem tem essa cena lá muito bem retratada. O Jim Lowell, ele desmaia e o Armstrong consegue controlar a nave com a frieza dele. Por que, que o Armstrong foi escolhido para ir na Apollo 11? Não foi à toa também. Ele era tido como um cara extremamente frio. Ele não entrava em desespero em situação nenhuma. Em situação nenhuma, tá? Então, ele conseguiu controlar a nave e voltou. Pousou no lugar errado, pousou com pouco combustível e tudo. E depois lá na frente na Apollo eu falo mais os problemas que aconteceram. Mas o programa Gemini deu tudo certo. Então, nesse período, o que, que a NASA já conseguia fazer? Ela já conseguia levar o ser humano para o espaço, fazer o ser humano orbitar a Terra, fazer atividade extraveicular e fazer acoplamento na órbita da Terra. Beleza? O objetivo da Apollo qual era? Era pisar o homem na Lua. Esse era o objetivo. Só que o programa Apollo começa muito ruim. Muito ruim com a Apollo 1. A Apollo 1 ela explode na plataforma no dia que eles vão fazer um teste, um ensaio geral que a gente vê hoje com os foguetes da SpaceX, aquele wet rehearsal, né, que a gente chama, que é um ensaio molhado. Quando eles foram fazer o ensaio, o que aconteceu com a cápsula? A cápsula da Apollo 1, ela pega fogo e ela carboniza os 3 astronautas do programa Apollo. O Chaffee, o Grinson e o... Eu vou pegar aqui o nome de todos eles para vocês, tá? Por que que aconteceu isso? Então, assim, muita gente fala assim, né? Tá tudo mentira, cara. Tudo mentira. Os caras não foram. Muita coisa deu errado, tá? Muita coisa deu errado. Esses 3 morreram carbonizados dentro da Apollo 1 por um problema muito sério. Olha só. O pessoal, quando bolou a cápsula, o que você tem que ter dentro da cápsula para o ser humano respirar? Oxigênio. Concorda? Eles criaram uma atmosfera dentro da cápsula que ela era 100% oxigênio. E aí o que aconteceu? Teve um curto-circuito num dos painéis lá, e aí a cápsula repleta de oxigênio, hermeticamente fechada, ela virou o quê? Uma bomba. Então começou a pegar fogo ali, e eles não conseguiram fugir. É triste demais tudo isso, por quê? Porque tem o áudio, cara. Tem o áudio. Vou achar aqui o áudio, vou pedir pro Cris passar pra gente, porque realmente é muito triste, porque você ouve no áudio ele falando, tamo pegando fogo, entendeu? Então, assim, é um negócio realmente muito triste, tá? O áudio da Apollo 1 pra gente poder, é o Ed White, né? O Ed White é que morre, ele morre nesse acidente. Então a Apollo 1 deu esse problemão aí. Um problema que eles tiveram que resolver. E tinha um outro problema também, tá? Isso aconteceu dia 27 de janeiro de 1967. Olha só como são as coisas. Muito pouco tempo antes do pisar na Lua, né? Da Apollo 11. Então, a Apollo 1, o Cris vai colocar aí o áudio pra gente. Um negócio aqui, enquanto o Cris ajeita aí, os três grandes acidentes espaciais dos Estados Unidos, Apollo 1, Challenger e Columbia, todos eles aconteceram entre 26 e 28 de janeiro. Tanto que o dia 27 de janeiro é comemorado. Aqui não pode usar essa palavra que é comemorado, né, cara? É considerado o dia da lembrança, tá? O dia da lembrança. Coloca aí, Cris, aumenta aí pra mim, pra eu ouvir também. Ó. Fogo já, ó.
vendo? Morre. Ele fala, né? Ué, we had a bad fire. E o Chafi, cara, gritando dentro da nave, ó. Pro- Falar que é tudo mentira. Ouviram aí? O Roger Chafi grita, né? Nós estamos pegando fogo, cara. Nós estamos pegando fogo, ó. Então, isso aí foi muito, muito triste, cara. Isso aí foi muito triste. Perderam três grandes astronautas. Por quê? Por quê? Porque a atmosfera era 100% oxigênio. Aí perguntaram aqui, e agora como que é? Não é mais, cara. Isso aí foi um erro muito grande da NASA, né? Porque o ar que a gente respira, ele não é 100% oxigênio. Ele tem nitrogênio misturado e tudo. Então, a primeira mudança grande do programa Apollo, depois da Apollo 1, foi mudar a atmosfera dentro da cápsula. E teve uma segunda coisa terrível que aconteceu aqui. Os astronautas não conseguiam abrir a escotilha. Isso foi terrível. A escotilha, ela só estava sendo aberta por fora, ela não conseguia ser aberta por dentro. E por isso que eles morreram. Hoje, quem for lá na NASA hoje, lá no Kennedy Space Center, lá tem um prédio em homenagem a Apollo 1, aonde você vê, isso aí foi uma briga, tá? Isso aí foi uma briga na justiça, porque a família dos astronautas não queriam deixar e tudo mais, mas eles conseguiram no final. Você tem a escotilha tá lá, exposta, entendeu? Então você vê a escotilha que no dia ela não abriu. Então, assim, isso aí foi um baque terrível, né? O próprio Neil Armstrong ficou muito mal com isso tudo, porque o Grinson, era o Grinson, o Chaffee e o Ed White, eram os três que estavam na Apollo 1, isso mesmo. O Grinson era muito amigo do Neil Armstrong, ele ficou muito mal, mas muito mal mesmo com tudo isso. Aliás, falando um pouco, falando um pouco de astronautas, né? Todos esses astronautas aí, eles eram uma estirpe muito, uma nata da nata do que tinha na aeronáutica, ou na, melhor dizendo, na aeronáutica mesmo, né? Americana, na Força Aérea Americana, desculpa. Eles eram os chamados pilotos de teste. Todos eles eram pilotos de teste, todos eles tinham pilotado grandes e grandes missões em guerras, principalmente na Guerra da Coreia, tá? Muitos desses caras aí, o Neil Armstrong, então, pilotou não sei quantas missões na Guerra da Coreia. Todos eles eram pilotos de teste e tinham voado em missões terríveis de combate. Eles eram um nível acima de qualquer um de nós aqui, entendeu? Esses caras não existem, entendeu? Não existem, nunca mais vai ter uma turma igual essa. Os dois que estão lá na estação espacial agora, os dois que estão lá hoje, pode até ser mais ou menos isso, tá? A Sunny e o Butchmore, né? Porque eles pegaram uma cápsula cheia de problema, acoplaram e estão lá, de boa, entendeu? Que são pilotos de teste também. Então, esses caras aí, eles foram perdendo muitos amigos ao longo de toda a jornada. Tanto no livro como no filme Primeiro Homem, conta essa história do Neil Armstrong, né? O Neil Armstrong teve um problema com morte na vida dele desde sempre, né? Ele perdeu uma filhinha logo depois que ela nasceu. Depois ele perdeu vários amigos que eram pilotos de teste, até perdeu o Grinson, que foi um grande amigo dele durante aí a jornada do programa Apollo. Beleza? Então, eram caras assim, excepcionais, fora de séries, por isso que eles eram os escolhidos para ir nessas missões. Não tinha outra pessoa para ir a não ser esses caras aí. Muito bem. Então, a Apollo 1 acontece isso com ela no dia 27 de janeiro de 1967. Aí a gente teve a Apollo 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. A gente teve 6 missões Apollo onde você não tinha astronauta. Essas missões Apollo, da 2 até a 6, elas foram feitas para testar o foguete, para testar a cápsula, tudo sem astronauta. Beleza? Então, essa é a sequência dos acontecimentos. Eu tô explicando tudo isso para vocês, para não vir aqui falar que o cara foi do dia para a noite para a lua.
E não foi, foram anos, foram 8 anos, tá? 8 anos até conseguirem ir para a Lua. Então, da 2 a 6, a gente teve todo um teste. Então, teve teste com o Saturno 5, teve teste de estágio, teve teste com a cápsula, teve teste de tudo que é jeito que você pode imaginar. A gente teve tudo isso. Beleza? E aí, a gente vai então para a nossa queridíssima Apollo 7, que é quando realmente o programa Apollo ele acaba deslanchando. Tem algumas coisas interessantes para a gente poder falar, porque teve todo um grande desenvolvimento, tá? Teve todo um grande desenvolvimento que aconteceu, principalmente com a questão do foguete, tá? Então, para você ir para a Lua, você tinha três grandes elementos, tá? Três grandes elementos. Um é o foguete. Você precisava de um foguete para levar a cápsula, beleza? O segundo grande elemento é a cápsula que ia pousar na Lua, tá? Então esse é um segundo grande elemento que você tinha. E depois você tinha que trazer essa galera de volta, né? Então você tinha que trazer essa galera, você tinha um módulo lunar, tinha a cápsula, tinha o módulo lunar e tinha o foguete. Eram esses três grandes elementos. É mais ou menos o que é o programa Artemis hoje. O programa Artemis hoje, ele é baseado, vamos dizer assim, num tripé. Qual é o tripé do programa Artemis? É o SLS, que é o foguetão, é a Orion e é o Starship, tá? E depois vai ter a Gateway lá na frente. Então, você tem o programa fundamentado nessas três coisas: o foguete, a cápsula com módulo de comando e módulo de serviço e o módulo que pousaria na Lua. Beleza? Essas três coisas precisaram ser desenvolvidas. E precisaram ser desenvolvidas primeiro, separado, igualzinho é hoje, tá? Então, você desenvolve o foguete de um lado, desenvolve a cápsula do outro, desenvolve o módulo do outro, depois você junta tudo isso, você testa separado, depois você testa tudo junto para então você colocar no foguete. Basicamente, é isso que é feito hoje. Então você tem a Orion já foi testada, o SLS sendo testado e a Starship sendo testada. Depois tudo isso vai ser colocado como se fosse um conjunto só para que a gente volte para a Lua. Beleza? Se já foi para a Lua, por que não se replica tudo e vai novamente? Cara, pelo seguinte, na década de 60, 69 e tal, a ida do ser humano para a Lua tinha um único objetivo. Não era objetivo científico, não era objetivo comercial, era objetivo militar, podemos dizer assim. Ou o objetivo era mostrar o seu poder. Por isso que a cápsula ela tinha que ir, os astronautas ficavam muito pouco tempo na Lua porque eles tinham que ir lá. É a mesma coisa do pessoal que chega no Everest, sabe? O cara chega lá no Everest, bateu, tirou a selfie, tirou a foto e volta. O cara não fica lá. Não fica lá. Então, as missões Apollo, o objetivo dela era pousar na Lua e voltar. Era isso e mais nada. Por que não replica tudo? Porque hoje o objetivo não é esse, cara. Hoje, o objetivo de ir para a Lua é um objetivo comercial. É um fator econômico você ir para a Lua. Descobrimos que na Lua tem água. A água pode ajudar muito na fabricação de combustível de foguete. E você produzir um foguete na Lua e mandar ele da Lua é muito mais barato que você mandar ele da Terra. Outra coisa, tem o famoso Hélio 3. Aliás, sabe quem tá entrando nessa do Hélio 3? Vocês ainda vão me dar razão, cara. Porque eu vejo comentário de vocês me xingando, falando que eu sou maluco do Hélio 3. Sabe quem é maluco junto comigo? Sam Altman, tá? Toma essa. Só o Sam Altman, beleza? A Lua tem Hélio 3. A Lua tem água. Hoje o interesse, ô Vinícius, não é você só ir lá pousar e voltar. É você ir lá e se estabelecer lá. Por isso que a tecnologia que foi usada na década de 60 para ir para a Lua e voltar, ela não se aplica nos dias de hoje.
Hoje tem que ser uma nova missão. Hoje tem novos objetivos. Hoje o astronauta vai lá com outra coisa. O Donald Trump, quando ele criou o programa Artemis, né, para quem não sabe, o programa Artemis foi criado no governo Trump. Ele falou o seguinte: nós não vamos mais para a Lua só para colocar a bota. Nós vamos para ficar. Então, Vinícius, e é por conta disso que a gente não pode simplesmente replicar tudo que a gente fez na década de 60. Hoje não funciona. Funciona ir para a Lua? Funciona. A gente sabe para a Lua? A gente sabe para a Lua. A NASA esqueceu como vai para a Lua? Não, a NASA não esqueceu. Tanto que ela manda sondas para lá. Tem sondas na órbita da Lua. Ela não esqueceu. Só que o objetivo de pousar o ser humano na Lua hoje, ele é completamente diferente dos objetivos do passado. Beleza? Completamente. Completamente. Então, é a mesma coisa você falar assim: caramba, o Cristóvão Colombo, ele atravessou o oceano em 1500 e veio parar aqui. Por que hoje a gente não usa a mesma caravela dele? Porque o nosso objetivo hoje não é simplesmente ali ver o que tem. A gente quer o quê? Transportar comida, transportar bicho, transportar equipamento, transportar carro. Tem que ser uma outra tecnologia. Beleza? Muito bem. Então, Apolo 11. Chegamos na Apolo 11. Então pode ir passando aí, Cris. Então chegamos na Apolo 11. Tá aí, ó, a viagem toda como aí. Exatamente, ó, tá? Contei toda a historinha aí pra vocês. Decolava, o módulo de comando e serviço virava, ó, tá aqui embaixo. Acoplava com o módulo lunar, eles iam pra Lua. Chegando aqui, o módulo lunar descia, o módulo de comando e serviço ficava orbitando a Lua, depois acoplava de volta e voltava para a Terra, fazendo o splashdown no Oceano Pacífico. Beleza? Então é assim que acontecia toda a situação. Antes tinha o Apolo Nova, né? Que eu falei para vocês. O Apolo Nova era ir direto para a Lua. Deixa eu ver se eu acho aqui o Apolo Nova. O Apolo Nova é aqui, ó. Chamava Nova, na verdade, né? Tinha o Saturno Nova, tá? Que era um outro foguete e tal. Que a ideia nada mais era do que ir direto. Era ir direto para a Lua. Só que o foguete, ele tinha que ser muito mais poderoso, tá? Ele tinha que ser muito mais poderoso e aí não ia dar muito certo, não. O Wernher von Braun desistiu dessa ideia e aí ele falou que o jeito certo de ir era esse aqui. Então tá aí, né, o lançamento do Apolo 11, beleza? A gente já sabe tudo isso aí. Ó o prédio lá, ó. Olha lá a torre, tá? Mobile Tower, que tem hoje também uma parecida. A NASA não esqueceu das coisas. Ela tem uma torre móvel que é parecida com a do programa Apollo. Ela tem os mesmos prédios, ela faz os mesmos testes de motores, ela usa o mesmo combustível. Não esqueceu, cara. Tá? Pode ir passando aí. Tá aí os três, né? Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Beleza? Tá aí, ó. O prédio da onde que eles saem é o mesmo, tá? Só o carro. Ah! Por que não usa o mesmo carro que usava na década de 60 e hoje eles usam Tesla? É a mesma pergunta, tá? Vai lá, pode passar. Tá aí os três. Aí eles entrando, ó, na mesma portinha que sai hoje para ir pro Falcon 9. A mesma porta, a mesma, tá, pessoal? O mesmo prédio, tá? Pode ir. Aí tá aí, né, todo o lançamento e tal. Eu coloquei esses desenhinhos aí na época, tá? Só pra não colocar tanta foto, senão o cara pode passando aí. Aí o lançamento, aí a cabine, tá? Aí essa foto é muito legal, porque mostra bem aqui, ó, Maxi Kill. Olha o Maxi Kill do Saturno 5 ali, ó. A hora que ele rompe a barreira do som, ó. Tá aí, tudo bonitinho. Pode ir passando. Ah, aqui, ó, volta. Aqui, ó. Vocês estão vendo um módulo lunar. Tá vendo o módulo lunar aqui, ó? Dentro do estágio do Saturno 5, ó. Aí vai pra próxima. Esse é o sistema de acoplamento, ó. Então, isso aqui é o módulo de comando e serviço, isso aqui é o módulo lunar. Isso aqui é o sistema de acoplamento, que é muito parecido com o que é usado aonde? Na estação espacial, cara. Então, os caras não esqueceram, tá bom?
Pode ir. O filme Primeiro Homem, ele retrata bem a verdade, né? Só tem uma coisa, tá, pessoal? Duas coisas pra falar pra vocês de dois filmes, tá? O Primeiro Homem não conta a história da ida do homem pra Lua. Conta a história do Neil Armstrong, que é uma história muito maior do que dele ter ido pra Lua. O Oppenheimer não conta a história da bomba atômica só não. Conta a história da vida do Oppenheimer. Muita gente fala do problema do Oppenheimer que depois da metade o filme fica chato. É porque você vai pensando que só vai ter a bomba atômica. Não é assim, tá bom? E a União Soviética, cara? Aonde que ela tá? Se a União Soviética tava ganhando tudo, por que ela não foi pra Lua? Aí tem um problemaço que aconteceu com a União Soviética, daqui a pouco eu conto pra vocês. Então vai passando aí. Apolo 11 e tal, tá lá, tá lá. Aí, ó, o módulo lunar. O pouso no Mar da Tranquilidade. Tá ali, ó, o Mar da Tranquilidade, bem aqui, por aqui assim que eles pousaram. Pode ir passando. Aí tem a primeira foto e tal. Tem algumas curiosidades pra gente falar aqui que o pessoal... Aí a primeira foto que o Neil Armstrong fez da janelinha, quando ele pousou. Ele quase que pousa nessa cratera aqui, ó. Deu um problemaço lá, com problema de combustível e tudo, tá? Aí outra foto. Aí ele desce. Aí começa. Aí, cara, se prepara. Não sei o que, a câmera. Isso aqui é uma câmera de TV. Que ela ficava do ladinho aqui do módulo lunar. O módulo lunar pousava, caía assim e a câmera registrou. Uma coisa interessante falar para vocês. Existem pouquíssimas fotos do Neil Armstrong na Lua. Se não me engano, existem 3 fotos dele só. Eu até salvei aqui o tweet, deixa eu ver se eu acho aqui. Por que não tem foto do Neil Armstrong na Lua? Ou tem poucas fotos do Neil Armstrong na Lua? Por quê? Porque o comandante, que era o Neil Armstrong, ele é que usava a câmera. A câmera era ele. Então, ele ia com a câmera para mostrar a pegada, para mostrar as coisas primeiro. Então, a maior parte das fotos que tem na Lua são do nosso queridíssimo Buzz Aldrin. E não do Neil Armstrong. Mas existem pouquíssimas... Aliás, o rosto... Tem até um negócio que é muito interessante, né? O rosto... como que tava o rosto do Neil Armstrong na hora do pouso e tal. E os caras hoje, eles conseguem reconstruir. Olha isso aqui que maneiro. Isso aqui é maneiro demais, cara. Então tem muito pouca foto. Essa foto aí que vocês vão ver agora, ela é muito legal. Essa foto aí foi feita por uma câmera que ficava em cima do módulo lunar. E aí, ó, é uma das únicas fotos que você vê a cara do Neil Armstrong na Lua. Tá? Agora pega o que eu te mandei ali, que vai contar exatamente essa história. Por que tem tão pouca foto do Neil Armstrong na Lua? Porque ele era o cameraman. E era uma das funções do comandante da missão fazer as imagens, tá? E aí, a maior parte das imagens que tem são do nosso queridíssimo Buzz, tá? E não é do Neil Armstrong, tá? Então tá aí, ó. Porque não tem fotos boas do Neil Armstrong na Lua, né? Pode soltar aí, esse videozinho é muito maneiro. Uma das fotos é essa aqui, ó. O cara pegou, isso aqui o cara reconstruiu. Um cara escreveu um livro da Apollo agora, há pouco tempo atrás, eu tenho um livrão gigante assim, é lindo, um livro lindo. Ele pegou essa imagem aqui, é o Neil Armstrong aqui, ó, tirando a foto. Isso aqui é o capacete do Buzz. E ali tá o Neil Armstrong, tá? Então isso aqui é uma das poucas fotos se foi o Kubrick que fez. Por que o Kubrick não mostrou o Neil Armstrong, hein? Queria perguntar pra ele isso. Exatamente. Por que não mostrou o Neil Armstrong, Kubrick? Pô, cara, tá de sacanagem. Passa aí. Então isso aí é uma foto lá no capacete do Buzz. Esse cara aqui é o Buzz, tá? Boa parte das fotos que você vê, esse aqui é o Buzz também, tá? Esse aqui é o Buzz, ó. Não é o Neil Armstrong. Esse aqui é o Buzz também, tá? Não é o Neil Armstrong. O Neil Armstrong tá ali, ó. Aonde que tá o Neil Armstrong, ó? Lá no capacetinho. Esse aí é o Buzz também, ó. Então, a maior parte das fotos que tem, que tudo fake aqui, cara. Sabe o que tá falando? É aqui sim. Esse é o Neil Armstrong, fotografado pela câmera de TV. Esse é o Neil Armstrong daquela câmera de cima que eu falei pra vocês.
Então, se não me engano, existem 3 fotos do Neil Armstrong na Lua. Uma é ele descendo a escada, uma é essa câmera e a outra é dele no capacete, ó, refletindo no capacete do Buzz. Refletindo no capacete do Buzz, cara. Isso é sensacional. Se é o Kubrick que fez, eu queria saber do Kubrick por que ele não mostrou o Neil Armstrong e mostrou os outros. Boa parte das refutações estão no episódio 104 da 6ª temporada, lá de 2008, do programa Mythbusters, tá? Você acha esse vídeo aonde? No Dailymotion. Quem sabe o que é Dailymotion? Dailymotion surgiu uma época como um concorrente do YouTube. Você acha esse vídeo lá, se você quiser ver. Eles detonam tudo isso. Vamos lá. Primeira coisa. Ah, Sérgio, não tem estrela, não dá pra ver estrela da Lua. Não tem estrela, não dá pra ver estrela da Lua. Muito bem. Olha aqui. Uma das missões Apollo levou esse cara aqui, ó. Duvido que vocês sabem o que é isso, tá? Isso aqui é um telescópio ultravioleta. Tá ali, ó, ele do lado da missão Apollo. Passa a próxima aí. Olha aí. E agora? Ô, tudo fake? Tudo fake? Me fala aí, ó. E aí, não dá pra ver estrela da Lua não, cara? E essa foto aí é o quê? Fake também? Feito pelo telescópio? Olha aí, ó. Passa a próxima aí, Cris. A próxima é de olha, ó. Tudo isso aí são fotos de estrelas feitas da Lua com um telescópio ultravioleta, levado lá pra isso, tá? Passa a próxima também. A próxima é muito legal, que tem o planeta Terra. Olha a Terra ali, ó, brilhando em ultravioleta, ó. Tá vendo? Então tá aí, ó. Tá aí, ó. Bonitinho, ó. Bonitinho, tá? E a água que esses caras beberam nessa viagem? Água brasileira, tá? Tá aí, ó. Então, sim, dá para ver estrela da Lua. Eles levaram um telescópio e fotografaram. Por que não aparece estrela nas imagens feitas da Lua? Porque a câmera que foi para lá, ela já foi pré-ajustada. Os caras lá não iam perder tempo ajustando velocidade de obturador, abertura de diafragma, ISO, nada disso. Ela já foi pré-ajustada. E o objetivo era qual? Se você está na Lua, qual é o objetivo? É fotografar o quê? O céu ou a Lua? Qual é o objetivo? Fotografar o céu ou a Lua? Pode ir baixando aí, Cris. Aí, cinturão de Van Allen. Cara, não dá pra passar pelo cinturão de Van Allen. Vai todo mundo torrar no cinturão de Van Allen. Bora, vamos ver o cinturão de Van Allen. Esse aqui, pra quem não sabe, é o primeiro satélite americano. Esse cara aqui. O Van Allen é esse carinha aqui no meio, tá? Ele é um estudioso de radiação, tá? Na Terra. Esse satélite aqui foi lançado em 1958. 1958 é o Ano Internacional da Geofísica. Para comemorar o Ano Internacional da Geofísica, os Estados Unidos lançam o satélite Discovery para estudar o cinturão de Van Allen, os cinturões de radiação que envolvem o planeta Terra. Então, eles já conheciam, fazia mais de 10 anos, o cinturão de Van Allen. Pode baixar aí, Van Allen, tá? Não era Van Halen. Baixa aí, tá aqui o cinturão de Van Allen, com uma representação dele, obviamente, né? Vocês estão vendo que tem cores diferentes? Por que tem cores diferentes? O vermelho aqui é onde a radiação é mais intensa. E o azul e o verde é onde a radiação é menos intensa. Se eu pegasse uma nave e mandasse ela aqui pelo meio, show de bola. Todos os conspiracionistas têm razão. Ia torrar todo mundo mesmo, se a nave fizesse essa trajetória. Agora vamos ver qual foi a trajetória feita pela Apollo. Vai lá, Cris. Tá aí. Isso aqui é muito legal, tá? Que é do site Flat Earth. É muito maneiro. É um site, o site é um Flat Earth, mas ele é contra a Terra plana, tá, galera? Foi a próxima aí. Tá aí, ó. Então aqui, prestem atenção. Aqui está a intensidade da radiação. Ué, Sérgio, como que eles sabiam da intensidade da radiação? Eles mandaram várias sondas para estudar o cinturão de Van Allen. E ali está a trajetória feita pelo foguete. O foguete, ele tangenciou o cinturão de Van Allen. Ele não atravessou aqui no meio, galera. Se ele tivesse atravessado aqui pelo meio, aí sim, todos vocês teriam razão. Põe a próxima aí, Cris.
A câmera. A câmera. Então a câmera ficava aqui do ladinho do módulo lunar, tá? Na hora que ele descia da escada, a câmera caía. Ele acionava a câmera de dentro da nave. Pum, a câmera caía e ficou filmando ele descendo da escadinha aqui. Pode ir. Aí o pessoal, aí, CGI, CGI. Cara, CGI, cara, qual que é o problema? Pode ir passando. Isso aqui é um desenho, isso aqui é nem CGI. Isso aqui é um cara que fez agora 2 anos atrás. Aí, isso aqui é muito legal também. Ah, como que eles filmaram o retorno? Como que eles filmaram o retorno? Como que eles filmaram o retorno? Eles filmaram o retorno da seguinte maneira. O retorno ele foi filmado da Apollo 15, 16 e 17. Eles usaram uma câmera de TV acoplada ao rover lunar, que é esse jipinho aqui, tá? Tá ali a câmera de TV. Na Apollo 15 deu errado, passa aí que nós vamos ver. A câmera caiu na hora. Isso aí é a câmera, tá vendo? A câmera de TV com energia solar e tudo, pode ir para a próxima. Tá aí, ó, a câmera caiu na hora, ó. Ela não registrou a decolagem do Apollo 15. Põe a próxima aí. Aí eles foram estudar como que eles iam fazer. Aí eles pegaram a Apollo 16. Ela filmou, só que depois a nave saiu do quadro. Coloca lá. E aí a Apollo 17. Então tá aí. Uma outra coisa é porque essa é muito legal. Por que eu não vejo da Terra a bandeira na Lua? Por que eu não vejo da Terra a bandeira na Lua? Isso é muito simples. Nós vamos ver aí por quê. Coloca aí para nós. Aham. Então, não, volta. Volta. Aí, volta. Pronto. Aqui. Então é o seguinte, tem como você calcular, galera, o tamanho do seu telescópio para você ver a bandeira. Então tá aqui, ó, tudo bonitinho. A bandeira americana mede 4 pés de comprimento. Para ver a bandeira da Terra, você precisaria de um telescópio de no mínimo 200 metros de diâmetro. 200 metros de diâmetro para ver a bandeira na Lua. O maior telescópio da Terra tem 10 metros de diâmetro, tá? Próximo. Aqui, Sérgio, a NASA tem grana infinita. Isso aqui eu nem vou repetir, que eu falo toda vez, né? Isso aqui é como o orçamento da NASA caiu ao longo dos anos, tá? Ali era no programa Apollo, grana infinita. Teve 2 momentos na história que a ciência teve grana infinita. Programa Apollo, grana infinita. Bomba atômica, grana infinita. Aí fica a questão, respondam aí. Quero saber da resposta de vocês. Vocês acham, ou vocês concordam comigo, que para fazer um grande feito científico é preciso investimento militar? É preciso estar em guerra com alguém? Diga, responda aí. Vai a próxima aí, Cris. Então, tudo isso são coisas que o pessoal fala. Isso aqui é muito legal, cara. É tudo mentira. 400 mil pessoas, estima-se, trabalharam durante o programa Apollo. Como que você mantém 400 mil pessoas... Não vazar nada. Não dá, né, cara? Ou você vai combinar com 400 mil pessoas? Por favor, né? Próximo. E aqui tem a grande coisa, né, de que prova que o ser humano teve na Lua, que são as rochas lunares, cara. Foram trazidas da Lua mais de 350 quilos de rocha. Hoje, Sérgio, mas a Chang'e pousou na Lua e trouxe rocha. Ela trouxe gramas, tá? Ela trouxe pó de rocha. É isso que ela trouxe. Rocha assim, ó, da Lua, só o ser humano indo lá e pegando. Nós trouxemos mais de 380 quilos de rocha lunar. Como que eu sei que essa rocha é da Lua? Você leva a um laboratório e você faz um exame, examina a rocha. Você joga ela no espectrógrafo e você vê a composição química. Você pega uma rocha da Terra, coloca no laboratório e vê a composição química. Você vai ver que
embora seja parecida, ela não é igual. Ela tem diferenças. E essas diferenças que marcam ela. Então, não tem como uma sonda trazer 350 quilos de rocha para a Terra. Beleza? Pode passar aí. Então tá aí, ó. Aí vem toda a análise dela, peroxeno. O pessoal pergunta, a Lua tem essa cor cinza, né? Do que ela é feita? Basicamente é magnésio, silicatos e essas coisas aí, tá bom? Pode ir baixando. Aí os minerais lunares. Aliás, os minerais lunares têm um nome muito legal. Volta ali. Deixa eu ver se aqui é que eu falo dele. É o tranquilitite, que é do mar da tranquilidade. E depois teve o do Armstrong também e de todos eles, tá? Então, muito legal. Aqui é um asteroide, um meteorito, né, que caiu e aí eles comparam o meteorito lunar com a rocha da Lua, dá para saber tudo isso. Então tá aí, mais do que provado, tá? A Rússia expressa dúvidas sobre a veracidade do pouso dos americanos na Lua. O ex-chefe da Roscosmo, Dmitry Rogozin, que por acaso foi até mandado embora, né, pelas besteiras que ele falou, declarou que não encontrou documentos que comprovem que o homem realmente pisou na Lua em 69. O que você acha disso? Ele foi mandado embora pelas besteiras que ele falou e não é isso. E se você procurar aí, é mais do que comprovado em toda a história, tá? Que a União Soviética, tá? A União Soviética, ela, por exemplo, né? A TV de rádio e as redes de rádio e TV, então vamos lá. As redes de rádio e TV da União Soviética, não da Rússia, não, da União Soviética lá, beleza? Sabiam da Apollo 11, né? Sabiam da Apollo 11. Tinham mantido silêncio até a Apollo 10, tá? O primeiro-ministro soviético na época, Alexei Kosygin, tá? Cumprimentou os norte-americanos pelo pouso lunar e expressou interesse, tá vendo? Em estreitar a relação Estados Unidos-União Soviética. Beleza? E o que vai acontecer poucos anos depois disso? Missão Apollo-Soyuz, tá bom? A União Soviética, lá na época, 1969, ela não só reconheceu, como ela quis estreitar. A partir dali, ela se deu como perdi a Guerra Fria. Perdi a Guerra Fria. Vamos estreitar as relações? Em 1976, acontece o programa Apollo-Soyuz, quando uma nave Apollo acopla com uma Soyuz no espaço em plena Guerra Fria, 1976, em plena Guerra Fria, e um astronauta encontra com um cosmonauta no espaço, um momento marcante da nossa história também, ou seja, mostrando, né, que os dois países, um respeitava o outro. O que aconteceu com a União Soviética? Por que ela não foi para a Lua? A União Soviética, ela estava tudo bonito, cara, estava ganhando tudo e tal. Agora vamos para a Lua. Quando vai para a Lua, ela resolve desenvolver um foguete chamado foguete N1, que lembra muito o Starship. O Starship tem 33 motores, né, no estágio principal. O N1 tinha 30 motores. Qual que é o problema disso, cara? Isso deu muito pau, muito pau. Um motor começava a interferir no outro. Um motor, eles não conseguiam testar os motores direito. O N1 fez 5 testes. Aliás, é uma discussão minha com o Iberê, né? Que a gente, qual que é o maior foguete que já voou, né? Eu falo, pô, o N1 voou. Voar ele voou, mas ele explodiu logo em seguida. Teve 5 lançamentos do N1, todos eles, ele explodiu. E aí, o que acontece é o seguinte, galera. No 5º lançamento do N1, os Estados Unidos já tinha pisado na Lua. Tanto que eles reconhecem... Aí que tá, Charles. A União Soviética, tanto ela reconheceu que os Estados Unidos tinham pisado na Lua em 1969, que ela abandona o programa, chamava programa N1/L3, onde L3 era o módulo lunar que ia pousar na Lua para a União Soviética. Ela abandona isso. E aí ela foca em outra coisa. Aí começa a ter vários erros estratégicos da União Soviética, porque os Estados Unidos, ele vai para a linha do ônibus espacial.
a União Soviética pega e fala, pô, se os Estados Unidos está indo para aquela linha, eu vou atrás deles. E aí foi o erro da União Soviética. Esse foi um erro da União Soviética, tá? Ela foi seguir ali. Isso tem toda a história. Aí você vai ter que ler sobre a história do programa espacial soviético, que é maravilhosa, tá? Que é maravilhosa. Tem um outro problema muito grande. O Sergei Korolev, que era o chefão, que era o cara que mandava em tudo, que era o líder daquela turma toda, o Sergei Korolev morreu. E a galera ficou sem liderança. Os líderes que estavam ali, um que era um ministro tipo ministro da Ciência e Tecnologia, não é esse o termo, tá? É tipo o que seria o ministro da Ciência e Tecnologia, junto com o cara que produzia os motores, eles começaram a brigar entre eles. Perdeu a liderança, tá? Perdeu a liderança, perdeu tudo isso, e a União Soviética, então, ela meio que declara, perdi, entendeu? Só que eles fazem o programa Apollo-Soyuz e se acoplam na órbita da Terra, um momento histórico aí. É culpa do Sergei Korolev, não é porque ele morreu, né? A culpa é dos líderes. É que quando saiu ele de líder, não tinha mais liderança. Os caras começaram a brigar um com o outro e trocaram um monte de gente. E os caras eram brigados, eram tretados pra caramba ali no segundo escalão de poder soviético, que virou o primeiro com a morte do Korolev. Começou a ter muita treta. O foguete não dava certo. Você precisava ter alguém líder ali para falar assim, pessoal, vamos parar aqui, vamos ver o que está dando errado com esse foguete. Os caras não pararam, entendeu? Para ver isso. Era muito motor o foguete, era um negócio monstruoso. O N1 era um negócio, ninguém nunca viu nenhuma foto do N1, não? Deixa eu pegar aqui uma foto do N1 para vocês. Esse que foi o problema com a União Soviética. Ela perdeu a liderança. O Van Braun continuava lá nos Estados Unidos, o Van Braun tinha o respeito, o líder, né, nesse caso aí, agora o Minuto Coach, né? O líder, ele tem que ter o respeito da galera. O Korolev tinha. Ele era muito... Aí, ó. O N1 aí, ó. Então, aqui, ó. Esses 30 motores aqui dele, isso aqui era um problemaço pro foguete. Problemaço pro foguete. Porque o Starship, ele tem o jeito, né? Ele foi feito... Fogo que destruiu... É, mais ou menos, né? O Starship, ele tem uma maneira de você ligar aqueles motores aqui, né? E o N1 também. Então era muito motor e tudo deu errado. Tá vendo que era tudo aquela gradinha ali? Era tudo hot staging, tá? Era tudo hot staging, beleza? Talvez a principal coisa foi ter miniaturizado os computadores. O computador era o tamanho dessa sala aqui. Eles tiveram que colocar o computador dentro da Apollo, entendeu? Talvez essa tenha sido a grande mesmo negócio. Dia 20 de julho eles pousam na Lua e eles voltam, né? A viagem dura 3 dias, ida e volta, tá? 3 dias para ir, 3 dias para voltar, e eles voltam no dia 24. Acontece isso aqui, ó. Quer ver? Exatamente há 55 anos, exatamente, aconteceu isso aqui, ó. Aí, ó. 24 de julho de 69, 55 anos atrás, a Apollo 11 com os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins pousava no Oceano Pacífico depois de 8 dias no espaço. Tá aí, ó, a Apollo 11 fazendo o splashdown. Lembrando que nos Estados Unidos é feito splashdown e na Rússia ou na União Soviética era feito touchdown e é feito até hoje, tá? E é feito até hoje. Beleza?